O exército de Israel resgatou no último domingo, dia 1º de setembro, os corpos de 6 reféns que estavam detidos pelo Hamas na faixa de Gaza. Eles faziam parte do grupo de 251 israelenses sequestrados no dia 7 de outubro de 2023, quando o conflito na faixa de Gaza tomou novas proporções. Com isso, o número de reféns caiu para 97 pessoas. Em pronunciamento oficial, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que quem assassina reféns não quer um acordo e que o Hamas vai pagar um preço muito alto pelas mortes. A descoberta dos corpos provocou uma nova onda de manifestações no país. Mais de 700 mil israelenses tomaram as ruas em protestos pelo fim da guerra. Além disso, os manifestantes culpam Netanyahu pelas mortes, uma vez que o primeiro-ministro se recusa a chegar a um acordo de paz. Na segunda-feira, a principal central sindical de Israel convocou uma greve geral, mas Netanyahu já declarou que não vai ceder às pressões populares. De acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, o genocídio promovido pelo governo israelense na faixa de Gaza já deixou mais de 40 mil palestinos mortos. Quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente conversa sobre a onda de protestos que está acontecendo em Israel. E eu vou conversar com o professor Michel German, antropólogo, pesquisador, analista político. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês. Professor, eu quero começar então por essa história que é a mais recente, né? Porque desde o final de semana a gente está acompanhando milhares de pessoas saindo às ruas para protestar contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ele está sendo acusado de ser ocupado pelas mortes dos reféns, justamente por não chegar a um acordo, por não chegar a um cessar-fogo até esse momento. Eu te pergunto, como que se deu esse contexto, especificamente, qual que foi o estopim? Porque, de certa forma, essas vítimas elas voltaram para Israel e isso poderia contar, talvez, como um ponto positivo de, pelo menos, né, apesar de toda essa tragédia, esses corpos estão voltando para suas famílias para que elas possam fazer a sua despedida. Mas de que maneira a gente chegou até aqui? E que condições isso tudo aconteceu para que se desgastasse mais a imagem dele? Bom, Gabriela, vamos começar. Me parece que é importante notar que essas manifestações elas estão crescendo, elas se transformaram em mais violentas e elas efetivamente clamam por 2 elementos: a saída de Netanyahu do poder e um acordo final da guerra. Né? Mas elas não são novas. Né? Se você pega e traça uma história das manifestações, desde antes do 7 de outubro, elas existem. Elas estão pressionando, primeiro, pela não reforma judicial, não sei se vocês se lembram disso, mas houve uma tentativa de golpe em Israel, um golpe parlamentar, né? E que foi barrado nas ruas. E no dia 7 de outubro, Netanyahu ele é surpreendido com um ataque terrorista, um ataque sangrento, um ataque bárbaro do Hamas em Gaza. Agora, Netanyahu ele justifica a sua permanência no poder, a sua longevidade no poder, com a argumentação de que ele é o senhor segurança, o Mar Bitachon em hebraico. Ele que garante a segurança. 7 de outubro muda tudo isso. 7 de outubro você tem um grupo terrorista que é utilizado por Netanyahu para controlar o projeto de construção do Estado palestino pensado pela Autoridade Nacional Palestina. Ele diz o seguinte: olha, eu vou negociar com o Hamas, negociar pontualmente com o Hamas, porque eles não querem um Estado, eles querem a manutenção do enclave de Gaza nas mãos dele, e eu vou evitar na Cisjordânia um Estado palestino que surja. Né? Os aliados do Netanyahu na coalizão governamental que tem esse projeto são basicamente 3 grupos diferentes, 4. Né? Os aliados do Likud, que é o partido do Netanyahu, que são o partido de direita tradicional,
a extrema-direita, com dois partidos, um deles com perspectivas neofascistas claros, né? Ortodoxos, ultra-ortodoxos de origem europeia e ultra-ortodoxos de origem médio-oriental. Ou seja, você tem efetivamente 4 grupos que estão, em última instância, determinando o que Netanyahu tem que fazer ou não tem que fazer para poder manter-se no poder. Quando acontece o 7 de outubro, quem começa a fundamentar as atitudes de Netanyahu são os grupos da extrema-direita. É a extrema-direita que orienta Netanyahu. E aqui por um motivo simples. Porque, em última instância, o que acontece com o ataque do Hamas é que a extrema-direita justifica que é o momento de reocupar Gaza, de expulsar os palestinos e de produzir uma espécie de uma etapa neomessiânica em Israel. É isso que a gente tem desse 7 de outubro até hoje. A ideia de que Netanyahu mantém a segurança acaba, implode. A noção de que é chegado o momento de reocupar Gaza toma espaço público israelense, e Netanyahu sabe que se ele parte para um acordo, ele cai, ele perde o poder e provavelmente vai ser preso, né? Então, essa característica. É por isso que Netanyahu não pode acabar com essa guerra, porque se acaba essa guerra, ele é preso. E a justificativa do Netanyahu é de que ele vai ter uma vitória completa contra o Hamas. O que é uma vitória completa contra o Hamas? É destruir o Hamas. A gente sabe que isso é impossível. O Hamas é um grupo terrorista, é um grupo capilarizado em Gaza, não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Para você enfraquecer o Hamas, você agora tem que chegar a um acordo, avançar em direção a acordo político com a Autoridade Nacional Palestina e enfraquecer o Hamas politicamente. Bibi não quer isso, Netanyahu não quer isso. Então, o que acontece é que ele avança em direção a uma guerra infinita, uma guerra que nunca vai acabar, porque é uma guerra que não tem estratégia, só tem tática. Destruir, 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 destruir. Qual é a alternativa? A alternativa é um acordo. E é isso que o povo está pedindo nas ruas. Agora, o que o Netanyahu estava dizendo é que ele conseguiria o resgate dos sequestrados no 7 de outubro, atuando com violência contra o Hamas. Dentre os sequestrados no 7 de outubro, há muitos sequestrados civis, ou seja, o governo de Israel ele falhou em proteger civis israelenses, civis inclusive judeus e árabes. E esses civis estão sequestrados, né? E a demanda da população israelense é que esses civis cheguem vivos. E Netanyahu diz, eu vou conseguir trazê-los vivos pela violência, pela força, por resgate. E o que se viu nessa última semana é que, mais uma vez, a aposta do Netanyahu deu errado. Os civis estavam vivos até 72 horas antes deles chegarem. E o que aconteceu foi que eles morreram justamente porque Netanyahu tentou resgatá-los. Ou seja, foi a tentativa de resgate dos civis que produziu a morte deles. O que a gente tem de informação até o momento é de que ainda há 97 pessoas que permanecem lá na faixa de Gaza e a gente não sabe quantas dessas pessoas estão de fato vivas. Para dar um contexto também para quem está nos acompanhando, o porta-voz do braço armado do Hamas, o Abu Ubaida, ele disse que essa insistência de libertar os prisioneiros por meio da pressão militar, ao invés de cumprir um acordo de cessar-fogo, significa que essas pessoas retornaram para suas famílias em caixões. E acho que isso é um recado também futuro. Me parece, né, professor, que até com a sua análise, isso é muito importante, a vida dos reféns nunca foi considerada uma prioridade para o Netanyahu, né? É permanecer nessa cadeira de primeiro-ministro, como o senhor disse, ficar longe da cadeia, enfim, tem uma série de objetivos aí. Agora, ainda assim, ele tem uma popularidade relativamente ainda considerável entre os eleitores dele, né? Ele está em segundo lugar. Eu queria ouvir a avaliação do senhor de como que tá como estão os índices de confiança nesse momento da sociedade sobre o governo, sobre o Netanyahu, e se a gente tem a perspectiva de que ele permaneça no poder, já que ele está aí há 20 anos. Esse cenário deve mudar a partir de agora? Bom, é importante notar que Netanyahu não está há 20 anos direto no poder, né? Ele sai do poder 2 vezes nesses últimos 20 anos, sendo que a última vez ele saiu do poder há 1 ano e meio atrás, há 2 anos e meio atrás, desculpa, por 21, uma coalizão, né,
em 21, ele ganhou as eleições de novo em 22, e ele ganhou as eleições de novo em 22 com uma coalizão que é a coalizão mais extremista da história de Israel. E eu diria que é a coalizão mais extremista no poder hoje no mundo, provavelmente nos países democráticos, né? É uma coalizão que você tem deputados que viraram ministros, que são efetivamente acusados de terrorismo, né? E estão servindo como ministros da segurança interna, como o caso do Ben-Gvir. As duas últimas vezes que Netanyahu perdeu as eleições, isso foi numa situação quase de empate, e principalmente numa situação em que os partidos progressistas e de esquerda racharam. E que é um elemento muito importante. A extrema-direita se dá mal com coalizões democráticas. A extrema-direita se aproveita com a esquerda rachada, né? Isso no mundo inteiro. E aí, o que acontece nas últimas eleições é que o Partido Trabalhista e o Partido Socialista de Israel, eles decidem concorrer separadamente. E Netanyahu ganha por 50 mil votos, né? E é isso que faz com que a gente tenha dois ministros neofascistas no poder e um primeiro-ministro absolutamente vinculado a uma gramática neofascista governando. É por causa disso que a gente tem, né? Ou seja, a popularidade de Netanyahu nunca foi além do apoio da direita. Não é um líder nacional, é um líder da direita israelense. Ultimamente, o que acontece é que as alternativas a Netanyahu na direita israelense não são fortes, né? E o que a gente tem nas últimas pesquisas é uma popularidade que vai entre 25% e 30%. Ou seja, 75% a 85% da população de Israel querem que Netanyahu saia do poder, querem que Netanyahu convoque eleições. Israel é um país parlamentarista e para que haja eleições, o Netanyahu precisa perder a maioria parlamentar. Acontece que hoje nós temos 64 deputados apoiando Netanyahu, de 120, e desses 64 deputados que apoiam Netanyahu, você tem uma grande maioria formada por extremistas de direita e ultra-ortodoxos, né? A pergunta é o que fará com que 4 desses deputados deixem de apoiar Netanyahu. Ao que tudo indica, nada, porque ultimamente Netanyahu tem se colocado contra o resgate da vida dos reféns. Netanyahu tem se colocado de maneira extremista com um posicionamento de isolamento internacional. Netanyahu tem produzido, num nível absolutamente conspiracionista, uma divisão interna e está levando a uma guerra civil. Ou seja, a pergunta o que pode fazer com que essas pessoas deixem de apoiar Netanyahu e que Netanyahu perca a maioria parlamentar, eu não vejo no horizonte. A única possibilidade é dos partidos ultra-religiosos perceberem que há problemas, inclusive em termos de tradição judaica, né? Porque assim, uma das leis mais importantes da tradição judaica, estou me referindo a judaica, não tem a ver com Israel, é que um sequestrado ele é prioritário em relação ao seu resgate, né? Ou seja, é preciso fazer de tudo para resgatar um cidadão israelense, um judeu, que esteja na mão do inimigo. E ele está fazendo vez após vez que isso não aconteça. Agora, o que fará um deputado dizer chega? Né? Provavelmente a percepção de que daqui a 20 anos ele vai ser considerado um cúmplice do assassinato. Mas a política do Netanyahu é uma política tática, nunca estratégica. Ele não pensa daqui a 20 anos. Ele pensa como se manter no poder. Porque a gente tem hoje uma situação trágica de prévia de guerra civil. E a gente tem essa figura, né, do Netanyahu, professor, essa figura histórica do Netanyahu construída nesse discurso de segurança, né, e de proteção. Eu gosto, Gabriela, de pensar na história em várias perspectivas. Uma das perspectivas é a biografia. Eu acho que isso é cada vez mais importante, eu percebo, entender a história das pessoas para poder entender como é que elas ficam no poder ou elas levam o país ao suicídio, como está acontecendo com o Netanyahu. Sim. E a família Netanyahu é uma família muito interessante, né? Netanyahu ele tem um pai que é um historiador importantíssimo em Israel, chamado Ben-Zion Netanyahu, falecido alguns anos atrás, com mais de 100 anos de idade, e que era um líder revisionista, era um historiador da Inquisição, né? E o sonho do Ben-Zion Netanyahu era ser o sucessor da grande liderança da direita israelense, ou da direita sionista, chamada Jabotinsky, né? Ben-Zion queria ser o sucessor de Jabotinsky. E quem foi o sucessor de Jabotinsky, na verdade, foi Begin. Não foi o Ben-Zion. Ben-Zion vai dar aula nos Estados Unidos, vira um diplomata,
se transforma numa figura periférica da história da política israelense. Netanyahu tem um irmão, né, chamado Yoni Netanyahu, que é o responsável pelo resgate de Entebbe, que foi um sequestro, olha só, que acontece na década de 70, em que um avião israelense é levado para Uganda e que o único morto nesse sequestro dos israelenses foi justamente Yoni Netanyahu. E aí, Benjamin Netanyahu surge como uma figura periférica dentro da família. Não é uma referência, né? Mas ele tem uma espécie de uma justificativa de se transformar, em nome do pai e do irmão, na grande figura da direita israelense. Acho que isso a gente não pode perder de figura. Netanyahu se vê como uma espécie de ele tem uma função familiar de resgatar o nome dos Netanyahu, né? Essa é a primeira referência. A segunda referência, Netanyahu utiliza a gramática do Holocausto, a gramática do genocídio contra os judeus. É isso que faz com que grande parte dos israelenses continue apoiando Netanyahu. A ideia de que Netanyahu sabe lidar com o mundo, a ideia de que Netanyahu está nos protegendo, e a ideia, principalmente a partir do 7 de outubro, de que nós estamos ainda, os israelenses diriam, arriscados a sofrer um segundo holocausto, né? A memória coletiva do 7 de outubro produziu a ideia para muitos israelenses de que o que está se transformando aqui é a possibilidade de um segundo holocausto. Não é casual que Netanyahu e a extrema-direita israelense tratam o Hamas como nazistas, não é à toa que Netanyahu, a extrema-direita israelense, trata o mundo da mesma maneira que o mundo fazia com os nazistas, que não defendiam os judeus. Há uma utilização política do Holocausto, há uma utilização política da gramática do Holocausto. E é essa gramática que faz com que Netanyahu se mantenha no poder. Ele diz basicamente o seguinte: olha, se eu negociar com o Hamas, se a guerra terminar, vai ter um segundo Holocausto, né? E esse medo constitutivo numa narrativa da extrema-direita e da direita israelense que faz com que a alternativa Netanyahu seja mais perigosa do que o drama que a gente está vivendo agora, que é, na verdade, o abismo do Netanyahu. Então, assim, entre o abismo que o Netanyahu está nos levando, os israelenses pensam, e uma possibilidade de um segundo holocausto, qualquer coisa é melhor do que o segundo holocausto, mesmo o abismo que a gente está vivendo, porque não tem alternativa. Então, é a utilização de maneira muito bem sucedida da memória coletiva do Holocausto. É o Holocausto sendo utilizado para justificar qualquer coisa, inclusive uma guerra sem fim com um grupo terrorista que faz com que pessoas de 25 anos sejam mortas com um tiro na têmpora. A alternativa a isso é o Holocausto. É o Holocausto sendo usado na política cotidiana de maneira mais cruel possível. Eu queria também colocar os Estados Unidos nessa história, porque o presidente Joe Biden se pronunciou sobre essa história e ele basicamente disse, olha, Netanyahu não está priorizando a vida dos reféns, né? E isso eu queria perguntar se essa declaração é importante, porque ainda assim os Estados Unidos continuam financiando Israel e para que tudo continue acontecendo, mas o Biden diz acreditar que o Netanyahu está continuando essa guerra por conveniência. Foi essa declaração que ele deu. Ainda que ele não seja mais o candidato à reeleição, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos e ainda é um ativo importante político nos Estados Unidos. O quanto isso tem um peso também nessa história toda? Eu costumo dizer que discurso produz realidade apesar de não imediatamente produzi-la, né? Então, assim, a gente tem um discurso agora que é basicamente o responsável, ou na melhor das hipóteses, o corresponsável pela morte dos reféns é Netanyahu. É isso que Biden falou, né? Que é um discurso. E esse discurso chega nos ouvidos da população dos Estados Unidos de maneira muito forte, né? E nós devemos supor que ele tem, além de uma percepção como nós temos, base para falar disso, né? Ele tá nas negociações. Agora acaba de surgir uma entrevista de Baskin, né? Gershon Baskin, que é um negociador importante com o Hamas, que está vindo para o Brasil daqui a 2 semanas, em que ele afirma novamente que as condições para um acordo para o Hamas e para a libertação dos reféns vivos está dada. As condições estão dadas. Quem decide não fazer isso é Benjamin Netanyahu. Ele fala isso vez após vez e, pelo que parece, Biden está concordando com Baskin, né? Essa é a primeira questão.
A segunda questão é que a gente está vendo uma última geração desaparecer nos Estados Unidos, que é a geração do Biden. Por que ela é uma geração importante? Porque ela é a geração que historicamente está vinculada com a ideia de Israel, com a ideia do sionismo, com a noção de que Israel é, em algum sentido, parte da experiência excepcional dos Estados Unidos. Né? Há um diálogo profundo entre uma espécie de sionismo progressista nos Estados Unidos e o sionismo de Israel. Agora, o sionismo de Israel era o sionismo progressista até determinado momento. A partir de algum momento, ele começa a ser um sionismo reacionário. E hoje é um sionismo anti-sionista, um sionismo que está jogando as favas à criação do Estado de Israel. Né? Agora, você tem um problema, que é uma pessoa como Biden assumir propriamente que defender agora a segurança do Estado de Israel significa, em última instância, defender Benjamin Netanyahu. Ou seja, defender a segurança do Estado de Israel hoje significa, em última instância, prejudicar Israel. Né? Mas ele é o último presidente que está fazendo isso. Ele é o último presidente que, apesar da loucura e do abismo que Benjamin Netanyahu e seus aliados estão colocando em Israel, ele continua a apoiar Israel. Me parece que está claro para todo mundo que qualquer que seja o próximo presidente, inclusive se for Trump, a situação vai mudar. Porque Trump não é exatamente um presidente sionista. Trump é um presidente vinculado a uma perspectiva de extrema-direita cheia de contradições. Então, e ele não gosta de Benjamin Netanyahu. Então, apostar em Trump é um equívoco. E apostar em Kamala significa, em última instância, apostar nessa nova geração. Então, eu acho que, de um lado, o que você tem o próprio Biden abrindo espaço para uma crítica mais potente a Benjamin Netanyahu, uma crítica muito potente. Dizer que ele não está fazendo de tudo para liberar os reféns é colocá-lo como coautor das mortes, né, como pelo menos cúmplice delas. E do outro lado, a gente está vendo que a próxima eleição marca o final de uma geração que apoia incondicionalmente Israel na sua política, não na sua existência. A existência vai continuar sendo apoiada na sua política. Né? E me parece que está claro que também as eleições estão mostrando que um público de eleitores do Partido Democrata, por exemplo, consegue fazer a diferença entre apoio à política e apoio à existência. E não estão dispostos a apostarem no apoio de qualquer primeiro-ministro que seja, por exemplo, primeiro-ministro suicida ou homicida, como é o caso de Benjamin Netanyahu. Professor, o senhor usou uma frase aqui, enquanto a gente estava conversando, que eu achei muito inteligente, que é: a extrema-direita se aproveita com a esquerda rachada. E a gente tem visto movimentos da extrema-direita ao redor do mundo que preocupam nos últimos tempos. Ainda que a gente tenha também avanços, né? Eu acho sempre importante colocar casos também de progressistas que estão avançando em meio a tudo isso, mas fato é que na Alemanha a gente vê um movimento que dialoga muito com o que a gente está conversando, o que está acontecendo em Israel, e a gente viu a extrema-direita, um partido de ultradireita pela primeira vez, né, vencer desde o nazismo, e também tem um avanço da esquerda em alguns pleitos locais, né, que estão acontecendo na Alemanha. Mas fato é que está acontecendo um movimento muito grande de extremismo na Alemanha e neonazista, né? Então, a gente teve a ultradireita alemã, que é representada pelo AfD, que é um partido com aspiração nazista, ganhando uma eleição estadual pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é um fato. O quanto isso preocupa, ainda que o partido não consiga formar governo, mas o que isso diz sobre tudo isso que a gente está conversando? Qual é a preocupação? Me parece que a situação é a situação de se preocupar, sim. A situação na Alemanha, especificamente, é muito preocupante, né? Eu diria que na AfD há dois tipos de correntes. Estou sendo absolutamente caricato aqui, né? Não estou sendo muito simplificador. Mas tem duas correntes. Uma certa nova extrema-direita que se estabelece a partir de um desvínculo com a experiência da extrema-direita nazista na Segunda Guerra Mundial, na década de 30, etc. e tal, que é uma extrema-direita que se fortalece em cidades como Berlim, Frankfurt, etc.
E tem uma segunda extrema-direita dentro do próprio AfD, que é uma extrema-direita que se nega a romper, assim, faz isso de maneira muito sofisticada, de maneira muito cuidadosa, a romper com o legado do nazismo. É essa extrema-direita que se expandiu em algumas cidades. Ou seja, a extrema-direita que ganhou o pleito local em algumas províncias alemãs, né, principalmente em uma delas, é uma extrema-direita que dialoga de maneira muito profunda com a memória do nazismo, né? Inclusive com um dos candidatos tendo recuperado falas e narrativas de Hitler, né? Eu acho isso muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. Você tem toda a razão. Na Alemanha, há um certo cordão sanitário que vai impossibilitar que a AfD chegue efetivamente ao poder, né? Porque ela precisa, a Alemanha também, as eleições provinciais são eleições absolutamente parlamentares, então você precisa estar negociando para poder chegar ao poder, e a AfD não vai ser incluída nos partidos de direita tradicional na democracia cristã. Mas a gente tem uma situação como essa. E essa situação, acho que tem a ver com 3 elementos. O primeiro elemento é uma certa gramática política vendida pelas redes sociais. E aqui, se a narrativa em Israel é do uso político do Holocausto, a narrativa na Europa é de ameaça dos estrangeiros. Os imigrantes, os estrangeiros são a grande ameaça. Isso é vendido nas redes sociais. A ideia de que é preciso defender-nos antes dessa invasão é muito clara. É isso que produziu a vitória da extrema-direita nessas regiões sobre as quais eu falei. A segunda questão tem a ver com uma certa recuperação histórica da extrema-direita por conta do final da luz que iluminava o pós-guerra. É como se essa luz estivesse ficando fraca. E aí a memória do pós-guerra, a memória da crise do nazismo, ela foi uma memória que foi se apagando aos poucos. E o terceiro elemento é uma estratégia muito sofisticada de se desvincular de critérios que deixaram historicamente famosas essa extrema-direita. Um deles é o antissemitismo, né? Então, por exemplo, a AfD é um grêmio, é uma organização muito pró-Israel. Muito pró-Israel. E aí, nesse sentido, se você é muito pró-Israel, eu escrevo algumas matérias sobre Israel imaginário, é isso que eu estou falando, se você é muito pró-Israel, você não pode ser acusado de antissemita. Então, apesar de você ter uma estrutura de vínculo muito forte com o nazismo histórico, o teu discurso pró-sionista acaba vinculando você a uma perspectiva que não é antissemita, não é nazista, né? Então, assim, esses 3 elementos, o final da referência do nazismo como bárbaro, a ideia de que os inimigos da Europa são os imigrantes e os refugiados, e uma argumentação filo-sionista para justificar que você não é nazista, acabam viabilizando eleitoralmente a extrema-direita na Alemanha. Agora, em qualquer lugar onde há uma aliança estratégica e não só tática entre os partidos de centro-esquerda e de centro, a extrema-direita não consegue chegar ao poder, que é o que vai acontecer na Alemanha. Apesar disso tudo, a extrema-direita não vai chegar ao poder. Ela vai ficar de fora. Mas quero te agradecer muito ao professor, antropólogo, pesquisador, analista política Michel Gergman. É sempre um prazer te receber aqui, professor. Um abraço e até uma próxima. Contem comigo. Obrigado. Obrigada, professor. Lembrando a você que a gente está com uma campanha aqui no ICL, precisa do seu apoio, que é para fortalecer o nosso jornalismo independente, a democracia, a liberdade de imprensa, que é se tornar um membro aqui do ICL e ter acesso aos nossos 300 cursos, conteúdos exclusivos, série, documentários, e-books originais também. Então, se você fizer a assinatura do Plano Solidário, você também doa uma bolsa de estudos para quem não pode pagar e garante um pacote de presentes, que é o livro autografado O Cão Mijando no Caos, do Chico Sá, o livro Negócio, do Jair, da Juliana Dalpiva, os bonés Jornalismo Independente, também a caneca Jornalismo Independente e um certificado digital de membro solidário. Aí você pode fazer a sua inscrição em icl.com.br para entrar nessa luta junto com a gente, defender a democracia e apoiar, claro, o nosso jornalismo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube,
Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia, em qualquer atividade, nas plataformas de áudio. Tchau, tchau. Até amanhã. Olá, você já notou que quem assume a coragem e o compromisso de falar a verdade no veículo de comunicação acaba sofrendo ameaças, sendo atacado, seja um jornalista, seja um veículo de comunicação. É sobre isso que a gente quer falar com você. Não importa quem seja, se a pessoa assume o compromisso de apontar desigualdades, privilégios, injustiças, acaba sofrendo tentativas de ser silenciado. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 8 da noite, aqui no ICL. Eu vou receber o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Leandro Demore, sempre na mira dos poderosos, que não gostam que a verdade emerja, porque a verdade, como conhecimento, liberta. Como diz Frei Beto, a informação compromete.